Olá pessoal, nesta aula nós vamos estudar a segunda semana do PET volume 6. Nesta semana, o conteúdo será relações métricas do triângulo retângulo. Okay? Então estou abrindo aqui o PET com vocês, né? E aí a gente tem aqui semana 2, objetivo de conhecimento, relações métricas do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, né? Que é verificar experimentos, demonstração. O teorema de Pitágoras a gente já viu na aula passada, mas a gente não demonstrou ele ainda, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, o que são essas relações métricas? Relações métricas, né, são relações que a gente consegue com as medidas dos lados, né, ou de algum segmento, né, desse triângulo. Então, considerando o triângulo ABC abaixo, a gente tem aqui a H, que é a altura desse triângulo, né, porque forma um ângulo 90 graus. Então, é a altura do triângulo em relação à base BC. O A é a hipotenusa, né? Nós já vimos que o lado maior é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto do triângulo maior, né? Então é a hipotenusa. E B e C são os catetos. Então, repare que quando eu traço essa altura, a gente tem três triângulos semelhantes. Por quê? Ó, esse triângulo ABH, onde esse H é a intersecção da altura com a base, né? Eu dividi aqui, eu chamei esse pedacinho de M e esse pedacinho de N. Então, repare que quando eu faço essa altura, esse ângulo em azul é igual a esse, né? Porque esse triângulo aqui tem o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui é reto, né? Esse ângulo aqui é reto porque esse H é a altura. Então, pela soma dos ângulos internos do triângulo, esse ângulo em vermelho só pode ser igual a esse, né? Porque se aqui vale 90, esse azul também é igual, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, com a mesma medida, então o terceiro também vai ser. Isso é um dos casos semelhantes de triângulos. Ou seja, esse triângulo AB e H são semelhantes, né? Mesma coisa quando eu pego AHC. Esse ângulo em vermelho, ele é comum, então são congruentes, tem a mesma medida. E esse ângulo reto é congruente a esse ângulo reto que A no vértice A. Então, se um triângulo tem dois lados, dois ângulos com a mesma medida, o terceiro também será. Isso é um caso de semelhança. Então, os três triângulos eles são semelhantes, né? E os ângulos correspondentes aqui eles estão de cores diferentes, né? O ângulo azul aqui, todos os três ângulos azuis são congruentes, e os ângulos em vermelho e laranja também são congruentes. E o ângulo reto que eles têm em comum, ok? E aí, como nós já vimos, quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre seus lados correspondentes é sempre a mesma. E aí, quando a gente pega esses triângulos ABC e HBA, a gente tem essas três igualdades, né? Então, se eu pego A por C, ou seja, o cateto, a hipotenusa dividido pelo cateto menor, A sobre C vai ser igual a C sobre M, que está aqui, que vai ser igual a B sobre H, né? Então, se é igual, multiplicando cruzado aqui, a gente tem essas três relações, né? A hipotenusa vezes a altura do triângulo maior é igual ao produto dos dois catetos, né? O C ao quadrado é igual a vezes M e o CH é igual a B vezes M, né? Então são alguns resultados. Fazendo o mesmo processo, a gente encontra aqui B ao quadrado igual a vezes N, AH igual a B vezes C e BH igual a C vezes N. E aqui embaixo também a gente obtém outras relações, todas elas das semelhanças de triângulos, né? E aí, aqui a gente demonstra, usando semelhanças de triângulos, o teorema de Pitágoras, né? Se eu pego essas duas relações, B ao quadrado igual a A vezes N, né? B ao quadrado igual a vezes N, C ao quadrado igual a vezes M, eu somo essas duas equações, então, somando do lado esquerdo vai ficar B ao quadrado e C ao quadrado, que apareceu aqui.
E somando lá direito vai ficar AN vezes AM. Colocando A em evidência, vai ficar A que multiplica M vezes N. M mais N, né? Mas quem que é a M mais N? M mais N é o próprio A, né? Se esse pedacinho vale M e esse pedacinho vale N, se eu somo os dois, eu vou ter a hipotenusa. Ou seja, então aqui eu vou ter A vezes A. A vezes A é A ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. E aí a gente demonstra o teorema de Pitágoras usando semelhanças de triângulos, né? Essa é uma das maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Tem várias outras. E aí tem uma tabelinha aqui para relacionar, é, que lista, né, essas relações. Então, a hipotenusa vezes a altura, né, em relação a essa hipotenusa, é igual a um cateto vezes o outro, né? C ao quadrado igual a A vezes M. Ou seja, se eu pego o C, deixa eu diminuir um pouco aqui. Ó, se eu pegar esse cateto ao quadrado, C ao quadrado, vai ser igual a projeção desse C, que é o M, vezes a hipotenusa. Se eu pego esse outro cateto ao quadrado, vai ser igual a projeção dele sobre a hipotenusa, que é o N, vezes a hipotenusa. Então, são três relações. Ó. A hipotenusa vezes a altura é igual a B vezes C, C ao quadrado igual a A vezes M e B ao quadrado igual a A vezes N. Né? Então, essas são duas relações importantes. E aí a gente tem H ao quadrado igual a M vezes N. Também é uma que a gente usa muito. Ó. H ao quadrado, que é a altura ao quadrado, é igual ao produto de M com N. Né? Esses dois valores aqui. A altura divide a hipotenusa em dois segmentos. A altura ao quadrado é igual ao produto desses dois segmentos. Né? Essas duas medidas. Né? Esses CHBM e BHCN, esses aqui não são tão usados. Né? Pode ser que a gente precise, mas não se usa muito. E o teorema de Pitágoras, que a gente já conhece. Ok? Então, só para a gente entender melhor, vamos pensar aqui no exercício 1. Em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é igual a 20 centímetros. Então, vamos pensar aqui no triângulo. Eu vou fazer esse triângulo aqui embaixo. Então, eu tenho triângulo, retângulo. E aí eu tenho o seguinte, a hipotenusa mede 20 centímetros. Então aqui vale 20. E os catetos medem 12 e 16 centímetros. Então aqui vale 12, né, o cateto menor. E aqui vale 16. Utilize as relações métricas para determinar o que se pede. Então, o que a gente faz aqui? Para a gente utilizar as relações métricas, a gente traça a altura desse triângulo, né, que a gente chama de H. E a gente tem aqui um M e o N, né, que divide os dois segmentos. O A, a gente pode pensar assim, o A é a hipotenusa. Esse 12 a gente pode chamar de C. E esse 16 a gente pode chamar de B. Né? E aí a gente quer o seguinte, né? As medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Como que eu vou calcular esse M e N? Né? Primeiro, para saber quanto vale esse M e N, eu posso usar, como eu tenho C e tenho o A, eu tenho um cateto e tenho a hipotenusa, eu posso usar aquela relação que diz o seguinte, C ao quadrado é igual à projeção desse C, que é o M, vezes a hipotenusa, que é A. Ou seja, o C eu tenho, o A eu tenho, eu consigo encontrar o M, que vai ser o C ao quadrado dividido por A. Eu encontro o M. O N eu encontro da mesma forma. Né?
encontro da mesma forma. Por quê? Porque eu sei que o b ao quadrado vai ser igual à projeção dele, que é o n, vezes a hipotenusa, que é o a, né? Então, essas relações a gente já tem aqui na tabela. C ao quadrado igual a vezes m, b ao quadrado igual a vezes n. Tem que tomar cuidado, né, com essa notação, porque se eu escrever aqui n e m e usar aquela tabela, pode ser que dê errado, né? Então, esse cateto ao quadrado é igual à projeção dele. Então, se eu estou trabalhando com esse cateto C, eu tenho que usar esse M, né? Eu posso trocar a letra aqui, mas não pode esquecer disso. Eu não posso pegar esse cateto e usar esse pedaço da hipotenusa, dá errado. E aí, aqui também, né, que implica, né? Então, eu também vou conseguir encontrar o N, que vai ser igual a B ao quadrado, dividido por A. Encontro o M e o N, né? A medida da altura, né? A altura, encontrando o M e N, eu posso usar essa relação, né? Se eu sei o M e o N, eu consigo calcular o H, né? E aí, calculo o perímetro e a área, aí fica fácil, né? O perímetro é só somar os lados, não precisa nem de conta, já tem aqui os três lados, é só somar esses três lados. E a área é base vezes a altura dividido por 2. Como eu vou encontrar a altura aqui no item B, eu consigo calcular a área sem problema, ok? Então essa daqui, lembrando que isso aqui é do número 1, né? Então, pessoal, aí os demais, né, são semelhantes. A gente tem triângulos, a gente pode usar essas relações para determinar medidas nesse triângulo, ok? E com isso a gente encerra a semana 2. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos a todos.